Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Toda sexta-feira ele está aqui no nosso programa, ao vivo, respondendo a sua pergunta pelo nosso WhatsApp 988775550 ou 3421-2272. Dr. Robson Góes, médico veterinário. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. Esta semana, acho que o nome que mais o caicoense ouviu foi leptospirose. Inclusive, chegou-se a cogitar de que um caicoense teria morrido. Exames detectaram que não, né? Mas vamos nos aprofundar aqui sobre esse assunto, porque estamos inclusive numa época muito propícia para que esse tipo de doença ele possa acontecer, né, Dr. Robson? Isso, Marcos. A leptospirose ela é uma doença causada por uma bactéria, tá? Essa bactéria ela é uma zoonose, tá? Zoonoses são doenças dos animais transmitidas para o ser humano. Ela é uma doença que acarreta vários problemas, não apenas no animal, como também no ser humano, atacando desde o sistema urinário, aí rins, o fígado principalmente, e outras partes do corpo, podendo causar a morte, tá? Dos animais ou do ser humano. Então é preocupante porque, uma vez eliminado principalmente pela urina, a eliminação dessa bactéria aí, ela vai ficar em uma forma que existe da bactéria no meio ambiente e pode ficar principalmente em locais úmidos ou alagados por um período de até 180 dias. Então é um período longo onde fica essa bactéria aí no ambiente. Preocupante porque um dos principais transmissores, um dos principais hospedeiros da leptospirose são os roedores, principalmente o rato, tá? E o rato, ele tem uma característica interessante, Marcos, que ele tem como se fosse uma incontinência urinária. Por onde ele sai andando, ele sai eliminando a urina e, consequentemente, essa eliminação da urina, se ele tiver portador da leptospirose, ele está eliminando por todo aquele local por onde ele está passando, ele está eliminando ali a bactéria. E o contato do ser humano com essa urina pode transmitir a doença? Isso. Aí, essa eliminação, ela pode ficar, essa bactéria viva ali, se ela tiver condições ambientais satisfatórias, por até 180 dias. Então, nesse período chuvoso, onde as águas correm para um determinado local, por exemplo, para um açude, para um rio, para um alagado, aí uma poça de lama, possa ser que nesse ambiente exista a descida dessas águas com essa bactéria, tá? E oriunda de rato principalmente, e as pessoas ao tomarem banho ou ao beber dessa água possam estar ingerindo essa leptospirose e se contaminando. Então a preocupação é essa. Quando se fala em leptospirose, uma coisa que a gente tem de deixar claro para a população: os cães, eles podem ter leptospirose, mas existem vacina para isso. Os gatos, é raríssimo gato ter leptospirose, tá? E boi também pode ter leptospirose. Ela pode causar em boi principalmente aborto, em vaca, né, no 8º mês de gestação, já depois do terço final de gestação. É onde ocorre principalmente. E a leptospirose em bovino, ela pode ser eliminada pelo leite. Além da urina, também existe a eliminação pelo leite. Então existe essa forma de contaminação também, já que os bovinos é muito comum, principalmente em vacarias, né, em animais de produção de leite, o aparecimento dessa leptospirose em virtude dos armazéns de ração terem bastante rato muitas vezes, e esses ratos contaminam os grãos, e essas vacas, ao ingerir
esses grãos contaminados, vai ingerir a leptospirose, mantendo o ciclo assim de perpetuação dessa doença. Como é que você pode se proteger, por exemplo, o fato da presença do rato na nossa casa já pode trazer preocupação com relação à leptospirose ou não? Com certeza, com certeza. A presença de ratos no domicílio, existe a preocupação de você ter ali um animal que tenha a leptospirose, né? Já que ele é um hospedeiro, ele pode estar eliminando a leptospira e ele, ao sair andando na sua casa, pode passar por cima de utensílios domésticos, por exemplo, de prato, de talheres, que você ali, ou em um alimento que você ingira ele de forma crua, ou in natura, e você fazendo essa ingestão desse alimento contaminado ou desse utensílio doméstico que está ali contaminado com a urina do rato, você pode estar ingerindo a leptospirose e se contaminar, Marcos. Mas como é que a gente pode se proteger, por exemplo? Se ao observar um rato na nossa casa, limpando o piso, existe alguma prevenção nesse sentido? A prevenção é que você, antes de utilizar qualquer utensílio doméstico, você faça a higienização do mesmo. Então seria o ideal. E também quando você for ingerir algum alimento in natura, que você pudesse fazer, lavar e ter os cuidados necessários. Agora, interessante, Marcos, é que se a gente for falar aqui de rato no programa, a gente vai passar um programa inteiro e talvez a gente ainda não consiga. Mas uma coisa interessante para mostrar aos ouvintes, que acontece muito, eu escuto bastante isso, que às vezes ele coloca um pouquinho de veneno para matar um rato na casa dele, e ali tem uma colônia de rato e ele diz, ao invés de melhorar, fez foi piorar, fez foi aumentar. O rato, ele tem um negócio que a gente chama de efeito bumerangue. Então, às vezes você só vê um rato, mas ele tem uma colônia, e à medida que você mata esse rato, se você não mata a colônia toda, ao invés de você diminuir a população de rato, você faz aumentar, porque todas as fêmeas vão entrar em reprodução e vão se multiplicar de forma aritmética, provavelmente posteriormente de forma geométrica, e você vai perder aí o controle e aparecer uma superpopulação de rato na sua casa. Tem pergunta chegando, bom dia. Dr. Robson, bom dia. Aí eu gostaria de saber como é que a gente pode fazer para combater, né? Vamos supor que eu tenho uma casa fechada e tem a rata. Aí como é que eu posso fazer para evitar? Que eu não sei se tem rato com esse vírus ou não, né? Como é que eu posso fazer? Usar o quê? Que produto? E ele, Robson? Olha, esses ratos com a bactéria, a gente não consegue identificar se ele tem ou não, só através de exames laboratoriais. Porém, você fazer controle de roedores, controle de ratos, existem diversos produtos no mercado para que você possa fazer a aquisição. Tem ele aí em forma de grão, tem ele em forma de sementes de girassol, em bloco. O que vai depender é que você identificar qual rato tem a presença na sua casa. Existem, Marcos, principalmente 3 ratos que são comuns aqui na nossa região, que é o catitazinho, que é o pequeno, que é o musmúsculos, tá? E existe um rato médio, que é o ratos, e existe o gabiru, que é aquele ratão grandão, que é o ratos navégicos. Então tem esses 3 principais ratos aqui na nossa região, existem outros diversos, porém os principais são esses domiciliados, e cada um tem uma característica por gostar de um tipo de alimento. Tá? E você nunca trate por uma semana. Controle de roedores, ele tem que ser no mínimo por 6 meses, que é onde você consegue controlar a colônia que exista porventura na sua casa. Matar só um rato não vai controlar a colônia, só se existir só ele, tá? Então ter aí esse cuidado por manter por um tempo bem longo para poder controlar sim esse problema na sua casa. E caso você não consiga controlar, procura uma empresa especializada de controle de pragas, que ela vai lhe dar o suporte necessário. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Eu queria saber do doutor, porque tem muita gente que gosta de aparar chuva nas biqueiras. Eu queria saber dele se essas águas pode ter contaminação de meio de rato. E aí, Dr. Robson? Pode sim. Essas águas de biqueira, os ratos eles costumam andar por cima das casas, né? Pelas bicas. Como também gatos também têm o hábito de também passar
pela casa, não eliminando a questão da leptospirose, mas tem que ter cuidado com essas águas de chuva. Elas podem ser utilizadas mediante a fervura, né, que você vai conseguir destruir aí alguns micro-organismos que porventura tenha nessa água. O ouvinte pergunta se é verdade ou é mito que você pode pegar a leptospirose bebendo refrigerante em latinha. Pode se o rato, principalmente o rato, tiver passado por cima dessa latinha, tá? E eliminada ali a leptospirose, e quando você colocar na boca essa latinha contaminada, você vai aí, infelizmente, se infectar. Quando você teve contato com a urina do rato, automaticamente você já pega a leptospirose? Se tiver uma porta de entrada, sim. Né? Aí tem a história dessas doenças elas passarem por pele íntegra ou lesionada. Então aí vai depender da situação, Marcos. Nós até conversamos essa semana, quando saiu aquela possibilidade do caicoense ter morrido por leptospirose, e você falava que nós tínhamos um tempo propício. Banho de açude, por exemplo, é também um espaço onde, por exemplo, a leptospirose pode ser contagiosa? Sim, Marcos, vejam bem. Existe uma grande quantidade de ratos em capins. É muito comum. Inclusive, nós já tivemos um surto na cidade de Cruzeta, onde era no açude público e as pessoas se contaminavam ao tirar capim, porque nesse capim tinha bastante rato e os ratos urinavam ali e eles se contaminavam nas mãos. Inclusive chegou até a pessoas, eu acredito que a óbito, tá? Na cidade, em outras cidades aqui, várias pessoas já se contaminaram. Então é preocupante quando você vai para rios, para banho de açude, para alagado, nesse período, já que ocorreu um fluxo muito grande dessas águas de várias áreas, né, e direcionaram para um local só. Então isso aí é preocupante e as pessoas podem se contaminar nesses banhos. Dr. Robson, apareceu 2 gabirus na casa da minha amiga, então ela adotou 2, um casal de gatinhos, e os gabirus sumiram. O que aconteceu? Historicamente, o gato, ele é predador do rato. Então, o rato não vai gostar de estar em ambiente onde existe gato. Por quê? Porque ele é predador. Isso aí é uma questão da natureza. Então, certamente, o gato comeu o rato. Ou o gato comeu o rato, ou então os ratos se sentiram afugentados e foram embora, né? O gato que come um rato com leptospirose, ele pode pegar a doença? Pode, Marcos, mas por incrível que pareça, é como se o gato fosse refratário, como se o gato não adoecesse de leptospirose. É raríssimo você, inclusive na literatura, você não vê casos de leptospirose em gatos. Outra pergunta, Dr. Robson, qual o período de incubação da leptospirose? Olha, pode ser de 7 a 14 dias o período de incubação pela literatura, tá? Mas quanto à questão de sobrevida da bactéria no meio ambiente, pode ser até de 180 dias. Tem pergunta chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Dante e Dr. Robson. Dr. Robson, meu gato apareceu assim como se fosse uma gripe. E aquela tocinha que eles dão, sabe? Só que ele tá assim, pendendo, tonto, como se estivesse com a cabeça tonta. Aí ontem ele foi pular a janela lá de casa para ir para fora. Ele deu 2 cambalhotas e caiu de barriga no chão. Não foi nem com as patas, foi de barriga mesmo. O que é que pode ser? E ele, Dr. Robson? Marcos, esses problemas em gatos, principalmente nós chamamos de complexo respiratório felino. O grande problema é que existem várias doenças, vários patógenos, né, que podem causar esse complexo respiratório. Aí calicivirose, clamídia, micoplasma, a própria FIV ou a própria FeLV, tem vários agentes que podem causar. E o agravante é que na clínica, quando a gente observa esses animais com esses problemas respiratórios, muitas vezes está atrelado a outros problemas como anemia, né, que aí vai apresentar essa característica de andar cambaleante, de perder força, né, de fraqueza, onde você só vai conseguir saber se esse animal tem ou não outras doenças por meio de uma avaliação, Marcos.
Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Aí, doutor Robson, é porque minha pergunta não ficou bem compreensível. Como eu vou esterilizar essa casa para poder eu ir morar nela? Que produto eu usarei para esterilizar ela? Qual produto eu posso usar na cisterna, né? Porque a cisterna vem água diretamente do telhado, né? E no caso de ter rato, eu usarei qual produto na cisterna para matar esse vírus? E ele, doutor Robson? A questão do tratamento da cisterna, você deve colocar, a água deve ser tratada, deve ser clorada. Então o cloro, ele ali eliminaria alguns patógenos que porventura tenha aí na casa, né? É muito comum hoje, Marcos, o pessoal utilizar na cisterna, utilizar essas boiazinhas de piscina com pastilhas de cloro, porque ela fica tratando ali periodicamente a água que porventura cair. Outra alternativa, primeiro, é você também filtrar essa água. Tem filtros hoje que se coloca nas bicas e que impede ali a passagem de sujeiras, tá? Outra alternativa que também se utiliza são as primeiras águas você desprezar, para que ali depois que ocorra a lavagem ali daquela bica, que não caia as sujeiras na cisterna. E quanto à questão da higienização da casa, aí você pode estar utilizando aí esses produtos que existem de limpeza, como aí, água sanitária, pinho-sol, esses produtos de higiene e limpeza. Outra pergunta, doutor Robson, um cachorro que vive amarrado, como fazer para educar? Porque ele late muito quando chega gente em casa. Ele tem 6 meses, mas parece que tem 1 ano. Essa questão de educação aí vai depender muito do convívio de animal para animal. Se ele está latindo, é porque ele está achando que aquelas pessoas que estão chegando é como uma forma de agressão para você. Então ele está latindo na intenção de defendê-la, tá? Então você tem de fazer com que ele se acostume com essas pessoas. Se ele está amarrado, na hora que essas pessoas chegarem, tente trazê-lo para o convívio com essas pessoas e posteriormente você leva ele para lá, que isso aí vai fazer com que ele não tenha mais medo ou alerte você quando a chegada dessas pessoas. O Adeilton pergunta qual o melhor remédio para pulverizar a casa ou o local que fica o cachorro para matar o carrapato. Existem vários produtos carrapaticida. Aí tem produtos à base de amitraz, tem produtos à base de cipermetrina, de alfa-cipermetrina. Tem diversos produtos no mercado para venda aí de controle de carrapato. A gente sempre orienta, Marcos, que você utilize ou produtos Puron ou então você utilize produtos, esses comprimidos que tem hoje, que você consegue resolver o problema da infestação. Uma coisa é pulverizar, por exemplo, o local. Outra coisa é proteger o animal dos carrapatos. Isso, né? Matar o carrapato dos animais. Porque na hora que você dá, Marcos, por exemplo, um comprimido como o Bravecto, ou como o Simparic, ou como o Credelli, que você trata o animal, à medida que esses carrapatos do ambiente vão subir no cachorro, eles vão morrendo. Então, se você tratar o cachorro, consequentemente, você consegue resolver o problema do ambiente. Tem mais pergunta aqui chegando, doutor. Tem uma cachorrinha que está com 11 meses. Sempre que ela vai para o pet, ela não quer entrar e fica toda se tremendo e passa vários dias tendo febre. Pode ser emocional ou não? Ela só fica quente mais à noite. Com certeza é. Não pode ser não, com certeza é. Então, se ela está apresentando essas características, você vai ter de procurar ver o que é que está acontecendo no PET. Eu digo isso porque nós temos PET lá na Veteri Pet, existe um banho e tosa, e eu brinco com meus clientes, eu digo assim, veja se o animal está satisfeito, solte ele na entrada. Se ele quiser entrar é porque ele está gostando, se ele não quiser entrar é porque ele está com medo. Mas ele pode estar com medo até do soprador, ou de outros cachorros latinos que porventura estejam lá no pet. Então isso aí é muito relativo. Tem mais pergunta aqui chegando. Doutor Robson, bom dia. Surgiu uma conversa na cidade que tem 3 pessoas doentes da doença do gato em Caicó. Como é que se pode resolver? Isso pode causar até revolta e o povo começar a matar os gatinhos da rua, né? Inclusive, até ouvi, eu não ouvi o áudio, né, que a ouvinte se refere, mas eu vi algumas postagens nas redes sociais de pessoas já defendendo isso, né? Vamos matar os gatos.
Isso não resolve, né, doutor Robson? Marcos, isso é uma irresponsabilidade muito grande, né? Porque eu sou uma pessoa que quando eu digo uma coisa, eu digo e assumo e digo os nomes. Quando você fica levantando suspeita, né, e incitando a população contra uns animais que não têm culpa, isso é um crime. Você está cometendo um crime, inclusive um crime ambiental. Se você for se você for estimular as pessoas a matar cães e gatos, você está cometendo um crime. É passível de pena, inclusive de prisão. Então isso aí eu acho que é uma irresponsabilidade. Você está divulgando hoje as redes sociais, é um veículo de comunicação muito importante para trazer a informação à população, porém ele usado de forma errada, ele causa um desserviço e causa um prejuízo seríssimo. Inclusive, eu vou tomar a liberdade, não cabe nem a mim, Marcos, isso, mas eu vou tomar a liberdade de comunicar ao Centro de Controle de Zoonose, eu vou mandar o áudio para o responsável pelo Centro de Controle de Zoonoses. Eu vou me comunicar com o pessoal da Polícia Ambiental, com o responsável, para que ele procure saber dessa pessoa que enviou o áudio, né, que divulgou o áudio na cidade, para que esses casos sejam investigados pela Secretaria de Saúde, se verdade, e identificar o que é que realmente é, porque estão botando culpa aí nos gatos e não tem. E os gatos são vítimas, o tanto quanto, né, o ser humano é vítima. Então isso aí que estão fazendo contra os gatos é um crime. Eu acho isso uma irresponsabilidade. Quando eu falo aqui de doenças de gato, quando eu falo aqui de zoonoses, eu falo na intenção de alertar a população e de ter o conhecimento. Agora, tá trazendo medo, está trazendo divulgação e instigando a população a destruir, né, a matar esses animais, isso é um crime, né, e que não deve ocorrer aí por parte da população. Nossa ouvinte lá em São João do Sabugi, Vanessa Galvão, pergunta: um cocker com muita salivação e odor, o que é que pode ser? Pode ser um problema na boca, esse problema principalmente uma questão de gengivite ou de tártaro. Aí teria de fazer uma avaliação para poder identificar qual é o real problema. Mas o próprio cocker, ele por natureza, ele já tem, digamos assim, um mau hálito, né? Isso, ele tem essa característica. Eu sei, ele tem essa característica de salivação. Pela boca, Marcos, ele tem uma bochecha muito grande. E essa bochecha grande junta bastante secreção, e se você não tiver os cuidados com a questão de limpeza de tártaro, né, com a escovação, você vai ter um acúmulo ali de alimento e um estado de putrefação, consequentemente um odor desagradável. Dr. Robson Góes é médico veterinário, ele está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, aqui no centro de Caicó. Telefone 3421-1263. Siga a Veteripet nas redes sociais, no Instagram, instagram.com/veteripet. Até sexta-feira, se Deus quiser. Até sexta-feira e um bom final de semana a todos. 8h11, confirmando 8h.